Você tem dinheiro, mas não sabe o que fazer? Ou, inclusive, você está correndo atrás do dinheiro e pensa só no seu umbigo? Então esse vídeo é para você. Meu nome é Maurício Oliveira e eu falo neste canal sobre empreendedorismo, negócios para empreendedores, para imigrantes brasileiros ao redor do mundo e também ao mesmo tempo o meu objetivo é ajudar com que esse imigrante, com que esse empreendedor cuide da sua saúde mental. No vídeo de hoje eu quero falar sobre 3 regras primordiais sobre o dinheiro. E pensando bem ao longo da vida e alguns momentos também que a gente acaba passando bom ou ruim financeiramente, eu comentei, né, eu refleti aqui, melhor dizendo, não comentei ainda essa regra aqui, né, sobre o dinheiro. Então, muitas vezes, a maioria das pessoas ignoram essa questão do dinheiro. Por quê? Pela necessidade, a gente acaba correndo atrás do dinheiro de uma maneira desenfreada, de uma maneira meia descontrolada e no final das contas, quando a gente consegue o dinheiro, a gente acaba usando de maneira equivocada, usando os recursos financeiros de maneira equivocada e principalmente de maneira egoísta, onde a gente pensa apenas no próprio umbigo, apenas nas próprias necessidades e não pensa em outras questões muito importantes da vida. Até também coisas que Deus estabelece sobre a condição financeira do ser humano. Então, por mais que muitas vezes a gente venha ignorar esse processo ou essas regras do dinheiro, e se caso você ainda não sabia, esse vídeo é para você também refletir e aprender sobre isso. Por quê? A primeira regra importante do dinheiro é que a gente saiba usar para si próprio. Só que em um mundo capitalista, onde as grandes marcas fazem propaganda constantemente para que a gente tenha isso ou aquilo, mesmo sem uma necessidade principal ou uma necessidade primária, muitas vezes ao conquistar um dinheiro, ao fazer um dinheiro e em alguns momentos, inclusive ao ganhar dinheiro, alguns de nós usamos de maneira equivocada, mesmo que seja para o nosso próprio umbigo. Isso é muito complicado. Por quê? Se a gente usa o dinheiro de maneira equivocada, mesmo que seja para o nosso bem-estar, a gente está quebrando essa primeira regra, já que ela é para o nosso próprio interesse ou para o nosso próprio cuidado ou para a nossa própria necessidade, ainda assim eu tenho que tomar um grande cuidado com as grandes propagandas ou até mesmo pequenas propagandas ou as grandes influências que estão ao meu redor. Porque eu vou acabar usando o dinheiro de maneira equivocada, não vou saber desfrutar dessa regra principal, que é usar o dinheiro para cuidar das minhas necessidades primárias e muitas vezes eu posso usar para minhas necessidades secundárias ou supérfluas, que aí é onde entra essa questão das grandes marcas, das grandes propagandas, as grandes influências em que muitas vezes a gente não precisa de algo, mas a gente consome todo o nosso dinheiro para coisas que não vão nos levar a nada e muito menos para cuidar de verdade da gente. Então, a primeira regra do dinheiro é que a gente venha cuidar de nós próprios. Então, seja na questão da alimentação, da vestimenta, alguns momentos de lazer e assim a gente consegue cuidar de maneira sadia de nós próprios. Quando a gente cumpre essa primeira regra de maneira tranquila e de maneira equilibrada, a gente consegue então não quebrar agora a segunda regra, mas a gente também consegue usar a segunda regra do dinheiro, que é o que? Cuidar dos nossos familiares também de maneira sadia. O primeiro grupo familiar que eu entendo que dentro dessa regra a gente precisa usar o dinheiro é no cuidado dos nossos pais. Aqueles que fizeram tanto por nós enquanto criança, aqueles que fizeram tanto por nós enquanto a gente não tinha condição de fazer dinheiro e eles cuidaram da gente, supriram as nossas necessidades, fizeram
alguns sacrifícios até para a gente ter uma condição de vida, principalmente os mais antigos sabem disso. Então, se a gente usar a primeira regra de maneira equilibrada, que é cuidar de si próprio, a gente vai conseguir usar a segunda regra de maneira equilibrada também, que é cuidar dos nossos pais. Uma geração que hoje tem tudo na mão, não sabe a luta que os pais conseguem para comprar algo, para comprar o alimento, para pagar as despesas de casa, que aí, por causa das grandes influências de grandes marcas e assim por diante, de maneira equivocada, acabam se equivocando e nem sabe a luta que é, o sacrifício que é que os pais têm para adquirirem coisas para dentro de casa, quanto mais para suprir as necessidades das grandes influências de fora. Então, acaba tendo muitos filhos, acabam em certo momento da vida, acabam se esquecendo do que os pais fizeram e acabam muitas vezes abandonando ou deixando de lado, porque a própria vida é o que interessa, a própria fase que ele está vivendo é o que interessa. Mas se a gente quiser realmente fazer de maneira sadia ou cumprir de maneira sadia essa segunda fase, todos nós, além de cuidar de si próprio, a gente vai valorizar o cuidado com os pais. E depois disso, a gente pode alargar para os nossos familiares, que aí vem tios, tias, primos e assim por diante. É claro que a gente tem que tomar um grande cuidado com o abuso e, ao mesmo tempo, com as condições que a gente pode ajudar. Ainda assim, na nossa cultura não existe esse tipo de cobrança, não é? Ou esse tipo de pedido, a não ser também com uma pessoa com bom poder aquisitivo. Mas, de certa forma, a gente consegue desenvolver esse processo, que a primeira regra é cuidar de si próprio, a segunda regra é cuidar dos pais e dos familiares, de acordo com as condições e com as necessidades de cada um. E por fim, a gente vê a terceira regra, que é cuidar do necessitado. Pessoas que, por alguma situação, estão em situações difíceis financeiramente, né? Em situações vulneráveis. Aí é uma questão de analisar casos e casos, pensar, analisar também e ter um grande cuidado, porque é o seguinte, essa questão de ajudar financeiramente é aquela frase que a gente ouve muito, que os bons pagam pelos maus. E aí a gente vê uma pessoa realmente honesta, que está em uma situação delicada financeiramente, a gente acaba não ajudando por causa dos outros que abusam de situações, né, de ajudas e de socorros de outras pessoas. Então a gente tem que tomar um grande cuidado para não generalizar, mas hoje ainda a gente sabe que há pessoas com necessidades financeiras e pessoas sinceras, pessoas honestas e pessoas que estão dispostas a trabalhar, apenas estão passando um momento delicado da vida. Então a gente pode também cumprir essa terceira regra, que é a regra de ajudar o necessitado. E eu fecho com esse pensamento, que é: em todos os momentos, as três regras vão sempre cumprir, ou precisam cumprir, o projeto de Deus, que é o projeto da generosidade. Ajudar pessoas, não importa quem, não importa onde. Então, quanto mais generoso nós formos com o nosso dinheiro, principalmente com o necessitado, melhor é para nós. E aí, tanto que a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 11, o verso 25, ela diz assim: a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Então, quanto mais generoso você for, mais próspero você será. E não apenas financeiramente, mas em outras áreas da vida também. Tá bom? Que Deus abençoe. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e lembre-se das três regras. Cumpra as três regras do dinheiro na sua vida e seja uma pessoa generosa para ser cada vez mais abençoado. Vai, filhão.